A dívida dos faraós. Alguns supostos amigos do movimento negro parecem empenhados em transformar a luta antirracista numa cruzada contra a inteligência. As novas bandeiras que, importadas do GUA, se exibem nas manifestações da negritude parecem desenhadas de propósito pelos racistas brancos para expor ao ridículo o povo negro e desmoralizar um movimento cuja inspiração primeira é, no fundo, nada mais que uma exigência elementar de justiça. A exigência de reparações é o exemplo mais visível. Movidos pela oratória de intelectuais esquizofrénicos, os negros agora exigem uma indenização dos bisnetos de seus antigos senhores, mas ao mesmo tempo gabam-se de ser descendentes dos faraós, que escravizaram dezenas de povos durante 15 séculos. Não vejo como poderão escapar da pergunta, porque vocês não pagam primeiro o que devem aos judeus. Em segundo lugar, a escravidão não foi introduzida na África pelos brancos europeus, mas, muito antes da chegada deles, pelos muçulmanos, entre os quais, por ironia, era grande o número de negros e mulatos, e, antes ainda do domínio muçulmano, escravizar as tribos vencidas já era costume generalizado entre vários povos africanos, que mais tarde vieram a vender os prisioneiros a árabes e portugueses. É curioso, portanto, que a exigência de reparações seja jogada seletivamente em cima dos brancos europeus. Mais curioso ainda é que essa exigência venha predominantemente de negros islamizados, esquecidos de que não só os muçulmanos já praticavam a escravidão negra antes dos europeus, mas de que muitos países islâmicos continuaram a praticá-la até o século XX. Mas a teoria das reparações sugere ainda uma outra pergunta mais incomoda: quanto de sangue negro será preciso ter para ser admitido na fila do caixa? O mulato, 50% negro, 50% branco, paga ou recebe. O filho de mulato com branca, ou de branca e mulata, 25% negro, 75% branco, é 3/4 devedor e 1/4 credor. Ou cada qual poderá passar de devedor a credor por decisão de arbítrio próprio, bastando assumir a negritude para que se opere esse milagre. Fazer justiça, nesse caso, é quase impossível, sobretudo num país que durante os 50 anos do Segundo Império foi governado por uma elite mulata, cujos descendentes até hoje ocupam os primeiros lugares na administração pública e no panteão dos notáveis. Uma vez erigida em lei a teoria das reparações, até o Presidente da República e o Dr. Roberto Marinho entrariam na fila dos recebedores, se o que se diz sobre suas origens raciais é exato. E os pais brancos de filhos mulatos, inclusive eu mesmo, para quem não sabe, teriam de pagar tudo de novo sob a forma de imposto, após terem sustentado, vestido e paparicado os safadinhos até à maioridade. Nunca vi coisa mais doida. Na medida em que adere servilmente e sem exame crítico a certas modas, o movimento negro arrisca tornar-se, além disso, um instrumento a serviço do imperialismo cultural norte-americano. Se a importação de palavras é um processo normal de desenvolvimento de uma língua, a importação de conotações estrangeiras para palavras locais é sinal daquela sujeição psicológica que favorece a escravização cultural. Em inglês, nigger é pejorativo, só usado por brancos, e os negros por isto exigem a qualificação black. Nada mais justo. Pretender introduzir a mesma relação semântica entre preto e negro é francamente artificioso. Num país onde se denominou uma igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, onde pretinha e pretinho são formas de tratamento afetuoso entre namorados, onde por outro lado os senhores de engenho cuspiam desprezo na negralhada e diziam que negro que não caga na entrada caga na saída. Pretender que negro seja adjetivo mais nobilitante do que preto é impor à nossa semântica usual uma prótese deformante moldada no padrão de uma língua estrangeira, e sem nenhuma equivalência etimológica ou funcional. A única diferença semântica que há, no português do Brasil, entre preto e negro, é que a primeira dessas palavras é de uso mais popular, e a segunda é mais literária, conforme o contexto, um pouco mais pedante, uma relação profundamente diversa daquela que é em inglês entre nigger e black. Torcer a semântica brasileira para adaptá-la ao ouvido norte-americano é pura macaquice, é colonialismo cultural descarado. Se popular é o mesmo que pejorativo, os homossexuais deveriam exigir a troca imediata da gíria gay pelo termo culto uranista, ou mesmo, talvez mais elegantemente, pederasta. B. O uso brasileiro distinguiu sempre o branco, o negro, o mulato, o pardo. Somos um país de mestiços, onde a identidade racial se dissolve numa névoa de ambiguidades, de que dá testemunho a profusão de sinônimos de mulato que há em nossa língua, e só dizemos que um sujeito é preto quando é de raça pura. Já os racistas norte-americanos, rejeitando com nojo a mestiçagem, catalogam como black ou nigger quem quer que tenha uma gota de sangue negro, mesmo sob pele clara. Exigir que mestiços, mulatos e pardos de todos os matizes assumam a negritude é querer que vistam a falsa identidade de raça pura que numa nação racista lhes foi impingida pelos brancos. Novamente, é colonialismo cultural. Em matéria de raça, é tão absurdo o mulato assumir-se como negro quanto declarar-se branco. Para piorar, a maioria dos mestiços aqui tem umas gotas de sangue índio, e assumir a negritude é nestes casos uma falsidade se, no mesmo ato,
não se assume também em dietude. A negritude, como se vê, não está na cor da pele, mas na cor ideológica, e, na turva atmosfera da retórica ideológica, todos os gatos são pardos. Pardos. Mil perdões. São black. Mas é no tópico da religião que as reivindicações do movimento black chegam ao cúmulo do absurdo. Porque um branco deve tomar os cultos africanos como elevadas expressões da cultura negra, se a maioria dos negros que há no mundo se converteram ao Islã e hoje abominam esses cultos como idolatria politeísta. Um cheque negro, pregando numa mesquita de Addis Abeba ou de Nova York, lhes dirá que o culto afro é a desgraça da raça negra, um resíduo de tribalismo que deve ser sepultado no esquecimento como os árabes sepultaram os seus cultos pré-islâmicos. Aliás, não é preciso ir tão longe. A toda hora vejo na TV pastores evangélicos negros e mulatos dizendo que Umbanda e Candomblé são religiões do capeta e apontando esses cultos como causas do milenário azar da raça negra. Alguns apelam a um temível argumento hebriano: é imaginável um país rico, próspero e culto governado por praticantes de vodú. A economia da Suíça com a religião do Haiti. Em segundo lugar, os negros já deveriam ter notado que, entre os intelectuais brancos amigos do Candomblé, a maioria, significativamente, é composta de ateus, como o professor Darcy Ribeiro, que como tais não creem em demónios tanto quanto não creem em Deus, e não podem ver essas manifestações religiosas senão pela sua epiderme estética, pelo seu valor museológico, pela sua utilidade política. Já na década de 30 o Comintern instruía os militantes comunistas para que se aproximassem dos movimentos de minorias raciais e neles infiltrassem o discurso da luta de classes, programa que entre nós foi cumprido à risca pelo Dr. Florestan Fernandes, nisto consistindo o essencial de sua contribuição científica. Em suma, ser amigo da cultura negra não é o mesmo que ser amigo dos negros, é ser mais amigo de uma ideia abstrata que dos negros de carne e osso aos quais ela faz muito mal. Por outro lado, é nada mais que justo que enfim se reconheça o Brasil como um país racialmente mulato ou mesmo negro, eu mesmo contribuí para essa finalidade. Mas, se isso implicar a aceitação do primado da cultura afro sobre a europeia, judaica e cristã na educação nacional, ou mesmo o seu nivelamento com elas, então só restará aos brancos, negros e mulatos inteligentes caírem fora antes que o novo Estado os obrigue a seguir, em vez do Papa, um Papa doc. Os intelectuais de elite, brancos, negros ou mestiços, são culpados de cultivar no povo negro, por oportunismo ou perversidade, ilusões quase demenciais quanto ao valor da cultura afro. A contribuição básica dos negros ao Brasil foi dada através do trabalho escravo, que construiu a riqueza da colonia e do império, foi uma contribuição material, não cultural. E os elementos de cultura africana que se introduziram na nossa mentalidade, se são um fato histórico e antropológico inegável, têm um valor, para dizer o mínimo, duvidoso. Pois se os negros africanos são de fato, como proclamam, descendentes da classe dominante egípcia, então ao terem seus primeiros contatos com o dominador muçulmano ou europeu já eram um povo decadente, enfraquecido, reduzido das antigas glórias imperiais à dispersão tribal e à impotência de uma vida diminuída, que grande contribuição cultural podiam dar aos dominadores muçulmanos ou cristãos, que então iam alcançando o máximo esplendor de suas respectivas civilizações. O fato de nos repugnar a expoliação escravagista que foi a origem da riqueza nacional não deve nos levar a tentar oferecer por ela uma compensação enganadora sob a forma de lisonjas demagógicas, isto resulta apenas em substituir, ao abuso econômico, o ludíbrio psicológico. Alguém tem de dizer aos negros a verdade é que todos os ritos iorubas não valem uma página de Jalaluddin Rumi e a história inteira do samba não vale 3 compassos de Bach. A verdade é que a contribuição cultural das religiões africanas ao mundo é perfeitamente dispensável, tão dispensável que mais de metade dos negros que há no mundo vive perfeitamente bem sem ela e jamais trocaria a língua árabe por um dialeto iorubá ou a ciência europeia pelas receitas de macumba do Sr. Verger. A verdade, amigos negros, é que vocês perderam a corrida da história, pagando talvez pelas maldades cometidas na época do esplendor faraónico, se dispersaram e se enfraqueceram, e acabaram sendo escravizados e vendidos aos portugueses pelos mesmos semitas, pois árabes são semitas, em cujo lombo desceram um chicote sem dó no tempo da construção das pirâmides. Não existe povo bom, e vocês, se foram escravos por 3 séculos após terem sido senhores de escravos por mais de 1 milénio, devem agradecer a Deus pela clemência do seu destino. Perto dos judeus, escravizados por egípcios e babilônios, explorados por muçulmanos, expulsos daqui para lá pelos cristãos e finalmente dizimados pelos nazistas, vocês são uns sortudos. E olhem bem, em cada nação por onde passaram, os judeus deixaram, em troca dos sofrimentos obtidos, um legado cultural infinitamente mais precioso do que o carnaval, o samba e outras bossas. Em terceiro, a ideia mesma de religiões negras é uma contradição intrínseca. Se qualquer um, branco, índio ou nipônico, pode converter-se às religiões africanas mediante um simples rito de ingresso, então fatalmente a expansão dessas religiões, se vier a acontecer, o que é improvável,
fará com que logo percam qualquer vínculo com uma raça em particular e se tornem religiões mundiais como o cristianismo ou o islã. No Brasil, que é de fato o único país do mundo onde as religiões africanas se expandem, a maior parte dos seus seguidores já não é constituída de negros e sim de mestiços, e a maior celebridade religiosa que os representa é um branco francês, Pierre Verger. Supor que a expansão mundial da religião africana representará uma tardia revanche do povo africano sobre seus velhos dominadores brancos é tão ingênuo quanto seria, 2 milénios atrás, imaginar que a expansão do cristianismo daria aos judeus a vitória sobre os romanos. A expansão, se acontecer, acarretará necessariamente uma desafricanização e romperá os vínculos entre a religião e sua cultura de origem, tanto quanto ocorreu ao cristianismo. Se, ao contrário, esses cultos timbrarem em conservar a pureza racial de seus fiéis, incorrerão por sua vez no delito de discriminação racial e serão condenados por toda a parte. Na verdade, o apelo à religião africana como arma de combate anticolonialista foi um simples expediente retórico, de efeito bem modesto quando comparado à força anticolonial do discurso islâmico, transnacional e transracial. Porque é óbvio que uma cultura expansionista só pode ser enfrentada em pé de igualdade por outra cultura expansionista, os cultos locais, nacionais e raciais são fatalmente esmagados sob as rodas do carro da história, exceto quando se tornam expansionistas também e dizem adeus às raízes, como o Islã disse adeus ao passado árabe para se tornar, hoje, uma religião de negros e polinésios.